Você aí que é minimamente inteirado no mundo dos games, sabe que existem vários sites que fazem reviews de jogos, e geralmente são nesses sites que são dadas as famosas notas. Existe também um site chamado Metacritic, que pega as reviews de sites e junta formando uma média, então aquela nota que vocês veem no site é uma média. Além disso, também existe a nota dos usuários, que se consiste em uma média também, porém usando como base as reviews que os próprios usuários podem fazer naquele site. Basicamente é assim que funcionam as notas. Olhando assim por cima, não parece ter nada demais, é só um cara que trabalha para um site fazendo review de jogo. Aí o cara dá nota e outro site pega as notas dadas por vários sites e forma uma média. Porém, quando você começa a pensar mais a respeito disso, a gente tem vários problemas nessa questão, e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. O primeiro problema aqui é algo que eu sempre martelo, que é a questão da credibilidade. Essas reviews geralmente são feitas por jornalistas, mas será que esses jornalistas realmente jogaram o jogo para fazer a review? Hoje em dia criou um hábito entre as pessoas de jogarem o jogo pelo YouTube, entre aspas, onde a pessoa vê a série ou as lives de algum youtuber e sai por aí dando a opinião sobre o jogo como se soubesse de alguma coisa. Claro que existem elementos em um jogo que você não precisa jogar para poder opinar a respeito, você não precisa jogar o jogo para opinar a respeito de gráfico, nem necessariamente gráfico, a questão é a parte técnica, né, no geral. Você não precisa jogar um jogo pra opinar sobre gráfico, você não precisa jogar um jogo pra opinar a respeito de bugs ou coisa do tipo, mas em questão de gameplay, de mecânica, dificuldade, etc. Cara, como é que você vai dar opinião sobre isso sem jogar? Como? Claro que você pode fazer o que você quiser, até porque a vida é sua, mas que credibilidade você vai ter pra isso? A verdade é que muitos jornalistas não jogam, não zeram os jogos e fazem review, porém a pessoa que tá lendo não tem como saber se o jornalista jogou ou não. Então como é que funciona? Você vai acreditar cegamente na review do cara? Você vai confiar na review ali sem saber se o cara jogou? Como é que funciona, tá ligado? Há uns anos atrás ocorreu até um caso de plágio, onde um jornalista pegou uma review gringa do Zelda Breath of the Wild, traduziu e colocou ali como se fosse dele. E o pior é que depois o próprio site pediu desculpa, porém a retratação ficou completamente escondida, como se eles quisessem meio que colocar isso debaixo do tapete. Mas ao longo do vídeo vocês vão ver como esses caras têm uma credibilidade questionável. Outro problema aqui é a questão da opinião comprada. Geralmente as desenvolvedoras e as grandes empresas enviam jogos antecipadamente para que esses sites possam fazer review. E até aí beleza, é uma boa estratégia de marketing, já que existem pessoas que compram jogos se baseando na opinião de jornalistas que eles nem sabem se jogaram ou não. Então se o cara ir lá e fazer uma review e der nota alta, isso vai incentivar outras pessoas a comprarem o jogo. E isso acabou dando brecha para dois questionamentos por parte do público. Esses sites são pagos para falar bem dos jogos? Eles falam bem dos jogos só para continuar recebendo eles? Vale lembrar que eles não só recebem os jogos, mas como também recebem de forma antecipada. Eles têm acesso a eles antes de todo mundo. E quando você vê um monte de site falando bem do Battlefield 2042, por exemplo, na sua época de lançamento, lembrando que o jogo veio com pouquíssimo conteúdo e todo bugado, é de se gerar uma estranheza. Para muitas pessoas, isso pode ser interpretado como só sendo a opinião dos jornalistas. Ah não, é a opinião dele. Mas a galera que jogou o jogo no lançamento, como eu, e viu o quão quebrado ele tava, tende a desconfiar do que esses caras falam. Dá pra afirmar com 100% de certeza que os jornalistas são pagos pra falar bem dos jogos? Dá pra afirmar que os jornalistas só falam bem dos jogos pra continuar ganhando os mesmos das empresas? Eu acho que não. A não ser que de fato existam casos onde foi comprovado que a empresa pagou o jornalista pra falar bem de jogos, ou casos onde foi comprovado que o cara só falou bem do jogo pra continuar ganhando key. Lembrando que eu nunca vi casos assim comprovadamente. Se alguém conhecer um caso assim, pode deixar nos comentários. Até lá, as únicas pessoas que podem responder se isso é verdade ou não são as pessoas que já tiveram envolvimento nesse meio jornalístico, mas que as suspeitas de que isso acontece existem. Além de tudo, jornalistas de games têm uma certa fama de falar merda a respeito dos jogos, mas é muita merda mesmo. Eu lembro de ver uma matéria onde o cara reclamava do fato de que no Final Fantasy XVI, se você ficar com uma mulher, você ganha uma conquista, e se você ficar com um homem, você não ganha nada. Esse é o nível das reclamações dos jornalistas. Por aí vai, eu já vi esses caras reclamando que o Pokémon Alpha Safira é ruim porque tem muita água. Sim, isso existiu. E inclusive, eu já vi jornalista dizendo: ah, mas o público também fala merda, o jornalista é um ser humano, ele pode errar também. Sim, o que mais tem é gente que fala esse tipo de coisa, principalmente a galera mais retardada, militante.
Mas a diferença é que esse tipo de fala sendo desferida por uma pessoa aleatória não tem impacto algum. Por outro lado, críticas como essas, feitas em matérias ou em reviews por um jornalista, acaba sendo o ápice da incompetência. Se você vive, trabalha disso, influencia outras pessoas com as suas opiniões, recebe jogo antecipado das empresas e se auto-intitula mídia especializada, se você se diz um profissional, então haja como profissional. Sério, que tipo de analista você é? Recentemente eu tava no canal do Heavy Metal Gamer e eu encontrei esse comentário. Basicamente o cara disse pro Heavy Metal Gamer deixar claro que o que ele fala se trata da opinião dele e que o cara não pode falar que o Resident Evil Outbreak 2 é melhor do que Resident Evil 4 porque o 4 tem nota maior e vendeu mais. E após isso, o Heavy Metal Gamer foi lá e respondeu dizendo que ele não precisa deixar claro que é a opinião dele para que as pessoas entendam isso. E que nota e prêmio não define se o jogo é bom ou não. No geral, ele só falou o óbvio. Porém, hoje em dia, cara, o óbvio ofende. E o cara fez um comentário completamente sem sentido, dizendo que esperava mais maturidade do Heavy Metal Gamer. O cara fala que o Heavy Metal Gamer parece uma criança brava porque foi contrariada, sendo que em nenhum momento o cara contrariou ele só cagou regra. E pra finalizar, o cara ainda zomba, dizendo que mas o Heavy Metal Gamer sabe mais que os críticos especializados. E é aí que eu te pergunto, especializados em quê? Em jornalismo? Especializados em games? O que seria uma pessoa especializada em games? É um cara que jogou muitos jogos? Um cara que entende muito de games? Que estuda o assunto, estuda a indústria? Porque se for assim, qualquer um pode ser crítico especializado. Até eu posso ser crítico especializado. Pro cara ser um crítico especializado, ele tem que ter alguma formação? Qual exatamente? A de jornalismo? Isso não indica que o cara tenha entendimento de games. O cara é formado em programação, em game dev, mesma coisa. Isso não tem impacto nenhum na hora do cara dar opinião sobre um jogo. Aí alguém pode falar, mas é porque um crítico especializado, ele dá opinião de forma mais fria, mais crítica. Ué, mas qualquer um pode fazer isso. Críticas de games não é igual crítica de cinema, que o cara pode estudar cinema, fazer uma faculdade de cinema, além, é claro, de fazer uma faculdade de jornalismo e etc. O que difere a minha opinião da opinião de um crítico especializado? Por que a opinião dele conta e a minha não? É porque eu não fiz faculdade de jornalismo e não trabalho em um site de games famoso? Que credibilidade o cara tem pra dar opinião? Você por acaso sabe se esse seu crítico de estimação realmente jogou os jogos antes de fazer review e sair por aí dando nota? Tem alguma prova de que o cara jogou ou eu tenho que acreditar cegamente no cara? Agora o que define se o cara tem credibilidade é um diploma de jornalismo e não se o cara jogou ou não, depois é o Heavy Metal Gamer que é o errado. Esse é o nível dos caras que acreditam que notas e prêmios valem de alguma coisa. O pior é que existe muita gente assim, muita gente que confia cegamente em opinião de jornalista, em nota, em análise de site sem saber se o cara jogou, youtuber que fica colocando nota de jogo na thumb ou que usa nota pra validar a própria opinião, tipo, olha galera, esse jogo é muito bom e as notas provam isso. Seria engraçado se não fosse patético. E é graças a esse tipo de gente que existe o The Game Awards. Não é de hoje que existem sites, cerimônias ou derivados que premiam jogos por N motivos. O próprio The Game Awards, que aqui eu vou chamar apenas de TGA, foi criado em 2014 e tanto antes quanto depois dele já existiam premiações de jogo do ano e etc. É por isso que você vai ver lugares dizendo que o Halo CE ganhou como jogo do ano em 2001 e outros lugares dizendo que foi o GTA 3 que ganhou esse prêmio. Simplesmente porque os sites, ou seja lá o que for que deram esses prêmios para ambos os jogos, são diferentes. É por isso que mesmo que seja de conhecimento geral, que o The Walking Dead da Telltale ganhou o jogo do ano em 2012, dado pelo Spike Video Game Awards, ainda existem edições Game of the Year do Halo 4, porque na época não era só o Spike Video Game Awards que dava premiações, assim como hoje em dia não é só o TGA que dá premiações. O problema de verdade está na metodologia usada para dar esses prêmios. Quando você ouve falar do The Game Awards, uma cerimônia que premia jogos, o suposto Oscar dos games, como alguns dizem, você deve pensar que, sei lá, eles juntam vários desses supostos críticos especializados e eles debatem sobre qual o melhor entre os concorrentes de cada categoria. E mesmo se fosse assim, ainda estaria errado, porque entraria em todas aquelas questões que eu falei. Os caras jogaram o jogo,
Tem provas de que eles jogaram? O que exatamente define se um jogo é melhor que o outro, se tratando de vários jogos de gênero diferentes, com propostas diferentes e com orçamentos diferentes, já que nessas premiações entram tanto jogos AAA quanto indies? Esses caras realmente estão sendo sinceros ou a opinião deles foi comprada? Só que o buraco, cara, é bem mais embaixo. Além de ter toda essa questão dos júris, dos críticos especializados, entre aspas, eles ainda colocam os jogos em questão num site oficial deles para que as pessoas votem, voto esse que tem impacto de 10% na decisão final. Então, se o seu jogo preferido ganhou ou perdeu a premiação, saiba que isso tem 90% de culpa dos júris, que você nem sabe se jogou ou não, e 10% do público, que você também não sabe se jogou ou não. Ou seja, todo mundo ali tem a credibilidade questionável. E mesmo assim as pessoas adoram ficar hypando o prêmio de jogo do ano, né? O famoso GOT, discutindo sobre qual jogo vai ganhar o GOT, se tal jogo mereceu o GOT, mesmo que no fim a credibilidade daqueles que premiam o GOT continue sendo altamente questionável. A galera parece que só ignora essas questões. E aí você pode dizer, tá, Linux, mas no fim das contas, pra que servem as notas? Pra que servem os prêmios? Pra que serve o GOT? E é aí que eu mostro pra vocês como todo esse esquema de prêmio, nota e GOT, no final das contas, só serve pra marketing e pra inflar ego e de empresa multimilionária. Não é novidade que quando o jogo recebe prêmios ou notas altas, eles fazem questão de deixar estampado na capa do jogo que ele ganhou X prêmios, ou que ele recebeu X nota no Metacritic. E quando algum jogo ganha GOT, eles vão correndo fazer uma edição Game of the Year com algum conteúdo extra. Tem empresa que vai até o fim do mundo pra achar alguém que deu GOT pro jogo dela e assim fazer uma edição Game of the Year. Um belo caso disso é a Ubisoft, que criou uma edição de jogo do ano pro Far Cry 6. Quem caralhos deu GOT pro Far Cry 6? Ninguém sabe, mas alguém, algum site no cu do mundo deu e a Ubisoft criou uma edição disso. E é óbvio que eles não fazem isso pra celebrar o fato de que eles ganharam o prêmio, não é porque eles pensam nos jogadores e querem fazer uma edição com mais conteúdo, até porque quando um jogo lança, ele já tem uma edição Deluxe, uma edição Gold ou coisa do tipo. Obviamente, o motivo pelo qual esses prêmios e notas são colocados nas capas dos jogos e pelo qual existem essas edições Game of the Year é por pura questão de marketing. Porque a gente tem que entender, galera, que a maioria do público de games é a galera do povão, é o cara que trabalha, que estuda e quando chega em casa só quer ter alguma coisa pra jogar. É o moleque, por exemplo, que pede o console pro pai, o pai vai lá e compra, e o moleque nem tá inteirado em game, o cara só quer jogar FIFA, jogar Fortnite. Essa galera não vai se informar sobre o que é TGA, sobre o que é Game of the Year, etc. Eles nem devem saber que isso existe, cara. Aí o cara vai lá comprar um jogo lá na loja, vê os prêmios, a nota, o Game of the Year Edition escrito na capa e pensa, se isso aqui ganhou o jogo do ano, então ele deve ser bom. E aí vai lá, compra o jogo e dá dinheiro pro desenvolvedor ou pra empresa multimilionária. E aí vem a questão, isso é ruim? Claro que não. O jogo vende mais, a empresa ou desenvolvedor ganha mais prestígio, os envolvidos no evento ganham com patrocínio, e o benefício que a gente tem é que no TGA são mostrados alguns jogos que poderiam ser anunciados em qualquer outro evento. Não é ruim, mas é a realidade. Tudo isso acaba em marketing. No fim das contas, galera, só tomem cuidado antes de ficar dando importância pra notas de Metacritic, pra prêmios, pra GOT, porque no fim das contas você nem sabe se o jornalista que escreveu aquela review, que deu aquela nota realmente jogou ou não, se a opinião dele foi comprada ou não. E no fim das contas, tudo isso só vai servir para as empresas fazerem marketing, colocarem prêmios, notas e um Game of the Year Edition na capa do jogo. Em resumo, você é só uma marionete e é isso. Eu sou o Linux e até mais. Fui.